prosseguimento agora na segunda parte. Quem vai fazer a palestra para nós, Dr. Moacir Bustamante. Um breve relato do que ele é diretor clínico do Hospital Santa Virgínia, neurocirurgião com especialização no Canadá, formado pela USP, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos da Mente e, fora tudo isso, tem 5 consultórios que atua e desenvolve o negócio Amway. Então, se a gente acha que não tem tempo, uma boa pessoa para perguntar como é que ele consegue. Ok? Me ajuda a receber o Dr. Moacir Bustamante. Como vocês estão percebendo, eu estou vindo diretamente do campo de batalha, na verdade, roupa de guerra, né? Microfone. Vocês estão percebendo que eu estou com roupa de guerra ainda, vindo diretamente do campo de batalha, né, atendendo o celular agora mesmo, mas eu acho que vocês viram uma exposição magnífica do Marco Penteado. Ele, com certeza, é uma das pessoas que mais entende da parte de saúde desse negócio, e ele é um empresário de muito sucesso. Eu tenho certeza que vocês devem aproveitar essa oportunidade para mudar de vida. Eu acho que é uma coisa fundamental, né? E eu acho que eu estou nesse negócio há muitos anos, eu acho que é realmente um grande diferencial para a gente, esteja a gente fazendo o que estiver nesse momento. Eu vou falar para vocês rapidinho, em 20 minutos eu vou falar para vocês sobre o que eu acho que é fundamental, que é a saúde da gente, não é verdade? Porque veja uma coisa, você pode mudar de carro, você pode mudar de casa, você pode mudar de país, você pode mudar de profissão, mas você não pode mudar de você mesmo. Você está entendendo? Você está bendito ou maldito a viver no seu próprio corpo o resto da tua vida. Você está entendendo? Não tem uma segunda alternativa. Você, tá certo, mora em você e você vai morar o resto da tua vida em você mesmo. Você está entendendo? A gente cuida tanto da casa da gente, do carro da gente, você está entendendo? Se a gente cuidasse da gente, a metade do que a gente cuida do carro da casa, provavelmente a gente ia viver bem melhor. Com a diferença que de casa você troca, de carro você troca, e de gente a gente não troca, não é verdade? Então nós vamos falar sobre, eu criei um jeito de fazer com que a gente pensasse na nossa vida com uma coisa que está sempre o tempo todo com a gente, não é verdade? A mão da gente faz parte do nosso corpo, e olhando os dedos da mão, eu queria que a gente pensasse em coisas muito simples e muito rápidas, para a gente poder sempre ter uma vida saudável. Como médico, na realidade, a gente aprende a valorizar a saúde, você está entendendo? Quando você for no médico, realmente, metade da batalha você já perdeu. A ideia é não ir no médico. A ideia é você ficar saudável e ir no médico só realmente para checar e o camarada dizer que você está bem. E isso, na realidade, depende muito da gente. A gente tem uma noção que a saúde, de uma certa forma, ou a doença é um raio que cai do céu na cabeça da gente, e não é verdade. A doença hoje em dia, a gente sabe, nós temos estudos epidemiológicos mostrando que na realidade a doença é culpa nossa. 90% do que acontece com a gente depende da vida que a gente leva, depende das coisas que a gente faz com a gente mesmo. Então, essa é a ideia é ficar saudável. E outra coisa, já tem a ideia hoje da saúde ideal. Vocês ouviram o doutor Henrique falar sobre um programa Saúde Ideal. Saúde ideal hoje em dia é muito mais do que ausência de doença. Saúde ideal significa otimização da tua qualidade de vida. Significa, primeiro, fazer o necessário para não ficar doente. Segundo, fazer o necessário para que você possa viver melhor. Viver mais saudável, viver mais alegre, viver com mais energia, viver mais magro, não é verdade? Então é isso que nós vamos falar. Como é que você faz? E o jeito mnemônico que nós vamos usar, o jeito de lembrar facilmente. Eu vou fazer então esse paralelismo entre os pilares da qualidade de vida, os 5 pilares da qualidade de vida, e o dedo da mão. O que é qualidade de vida? Não é verdade? A chave está na palma da nossa mão. Você está entendendo? A qualidade de vida para a gente é, na realidade, a possibilidade de ter domínio do seu próprio destino. Através desse negócio você pode ter domínio do seu destino econômico e através de atitudes simples você pode ter domínio da sua vida e reduzir em muito a possibilidade de você vir a ter doenças, né? Então, o primeiro dedo, o dedão, o que é? Atitude mental positiva, não é verdade? Esse sinal de positivo, de bem, quer dizer alguma coisa o quê? Quer dizer que você, além de você estar saudável mentalmente, você precisa ter uma atitude boa diante da vida. Essa atitude boa durante da vida, o que ela significa? A primeira coisa é esperança. Um jeito, a gente pode viver sem comida, mas não pode viver sem esperança, gente.
Você está entendendo? O que mantém a gente vivo é a esperança de um dia mudar, de um dia melhorar. Ou de, eventualmente, mesmo com a vida que a gente tem, está sempre olhando, não está olhando o buraco, está olhando a estrada. Não é verdade? Está olhando o futuro, está olhando aquilo que pode acontecer de bom com a gente. Não é verdade? Sem deixar de olhar o buraco para não quebrar a roda. Não é verdade? Então, a gente tem que ter esperança, tem que viver bem e olhando para frente. A gente precisa conquistar o direito de ter esperança através da educação. Seja pelo programa de treinamento que nós temos no nosso negócio, seja pelo programa de educação que a gente dá para os nossos filhos, para fazer eles conviverem melhor com a sociedade, seja pela educação formal que a gente pode ter nas escolas, não é verdade? E é claro que, para você concretizar a esperança, você primeiro ganha educação e depois você vai para o trabalho, não é verdade? Então não adianta nada você aprender a fazer esse negócio, se você não trabalhar nele, você não vai a lugar nenhum. Mas é sempre bom ter essa ideia de que uma atitude mental positiva que a gente ganha nos livros que a gente vê nesse negócio, que a gente ganha vivendo de uma forma positiva e de uma forma agregadora com a sociedade, com a família, com as pessoas, sempre é uma coisa que faz com que você viva melhor, não é verdade? E a atitude mental positiva também passa por uma coisa que é o meu pedaço. Quer dizer, na realidade, nós temos que ter noção que a atitude mental positiva é para quem está saudável. A gente precisa pensar que existe uma coisa chamada depressão, que é uma doença. Tem pessoas que não podem ter uma atitude mental positiva, não é verdade? Porque essas pessoas, elas estão com uma doença chamada depressão. O que caracteriza a depressão? A depressão é basicamente alguma coisa que as pessoas têm, que é uma doença, que faz com que ela fique triste o tempo todo, tendo ou não tendo motivo, não é verdade? Então, é muito importante que você, se você conhecer uma pessoa que tem um estado que é anormal para ela, não é verdade? O que você deve fazer? Para alguém que está deprimido, você tem que tratar. Não é aquele tipo de pessoa que você pode dar um conselho para ter um pensamento positivo. Então, quando você perceber que uma pessoa saiu do normal dela, que essa pessoa não tem esperança, não tem alegria, mesmo em movimentos onde ela naturalmente teria alegria, essa pessoa está deprimida. E a depressão é alguma coisa que a gente precisa tratar com medicação. Para quem está saudável, atitude mental positiva. Para quem não está saudável, a gente tem que tratar. Não é verdade? E o segundo dedo, o que é? O segundo dedo é a responsabilidade pela sua saúde. Sabe de quem é a responsabilidade da sua saúde? É sua. A responsabilidade pela tua qualidade de vida é sua. Nós dependemos, 90% da nossa saúde depende do que a gente faz com a gente. Por exemplo, a primeira coisa que é importante é a alimentação, não é verdade? É muito importante a gente comer direito. O que significa comer direito? Eu tenho 20 minutos para falar, vamos resumir bem rápido. No seu prato, metade do prato deve estar cheio de verduras, legumes e frutas. Metade da sua refeição deve ser de coisas verdes, de coisas ou vermelhas ou amarelas, mas coisas naturais, né? Cenoura, beterraba, abobrinha. É muito importante a gente comer vegetais. A gente lembra sempre o que a gente não deve comer, mas é muito importante se lembrar o que a gente deve comer. É muito importante que a gente não coma e não ingira alimentos com gorduras trans, que são gorduras que prejudicam em muito a nossa distribuição de colesteróis, né? É muito importante que a gente tenha uma alimentação com frequência. É importante comer pouquinho e comer muitas vezes por dia. Entendeu? Tem coisa mais danosa do que camarada que toma um café correndo, sai de casa, né, sem pensar em comida, come um salgadinho quando lembra e chega em casa de noite, enche a cara e vai dormir arrotando. Não é verdade? Faz um mal desgraçado. Nós todos fazemos, mas faz um mal desgraçado. Eu estou aprendendo isso. Eu perdi 13 quilos nos últimos anos, fazendo o quê? Comendo de 3 em 3 horas. Nós temos as nossas barrinhas de cereais, elas são muito saudáveis, elas têm soja, que é um dos alimentos mais funcionais que existem. Então, se você não pode fazer outra coisa, você entendeu? Leva a soja. Se você não puder comer fibra, que é o que tem nos nossos alimentos vegetais, leva o Invisifiber no bolso e bota no seu suco quando você for comer a porcaria do sanduíche que você tem. Não tem outro jeito e vai comer. Quer dizer, tem jeito de melhorar mesmo com pouco tempo. E depois, devagarinho, você vai aperfeiçoando. Dentro daquela filosofia de que cada dia precisa ser melhor do que o dia que precedeu. Não é verdade? E aí, o que mais que você tem? Você tem que se repousar. Bom de falar, difícil de fazer. Mas precisa repousar. Você está entendendo? Aproveitem, vem aí um feriado, nós estamos à boca do feriado. Repouso é fundamental, gente. Senão você não ganha energia, né? Aquela história do cidadão que estava cortando a árvore, e um cortava a árvore o tempo todo e o outro parava para afiar o machado. Se você não para afiar o machado, você não vai cortar a árvore, né? Então o repouso, certo? Faz parte daquilo que você precisa fazer para poder cortar a árvore. Senão, você dança. Sono
é de preferência dormir, no mínimo, 8 horas por dia. É difícil, né? Na realidade, eu já estou numa fase legal, porque a gente, quando vai ficando velho, a gente vai dormindo cada vez menos. Não é verdade? Vocês podem perceber, uma pessoa de mais de 50 anos, em geral, acorda mais cedo, deita mais tarde. Pessoas jovens em fase de crescimento dormem mais. Mas cuide do seu sono para que ele seja repousante. Tente dormir o possível. Outra coisa, lazer. Né? Lazer, na realidade, faz parte da qualidade de vida. Descubra alguma coisa que você goste de fazer. Entendeu? Eu, nos últimos tempos, tenho me dedicado a encontrar coisas que eu gosto de fazer. Tenho andado de bicicleta por aí, tenho gostado. Comecei a nadar, tenho gostado. Tem gente que gosta de fazer yoga, tem gente que gosta de dançar tango, tem gente que gosta de coisas diferentes. Mas é importante que você tenha alguma coisa que encha a tua vida de esperança. Que é um momento dado, quando você está chateado, você pensa naquela coisa que você gosta de fazer, e isso possa te encher de alegria para fazer aquilo que você precisa fazer. Não é verdade? A outra coisa, você lembra que eu falei para você que a qualidade de vida era alimentação? Agora, o que você não deve fazer é alimentação também. Né? Alimentação errada e excessiva. Nós temos estudos científicos comprovando que as pessoas que comem menos provavelmente vão viver mais. Existem estudos em animais inferiores, ainda não existem em humanos, demonstrando de uma forma muito, muito concreta que baixa ingestão de calorias prolonga a vida. Talvez porque os radicais livres que se geram da atividade de digerir a comida acabem oxidando o nosso organismo. Não é verdade? Então, comer pouco é uma boa ideia. Em geral, a gente come mais do que deve. Não é verdade? A ideia, inclusive, é de que a gente possa, com essa alimentação em menor quantidade e mais correta, com mais verduras, mais legumes, mais frutas, com menos hidratos de carbono e de absorção rápida. Eu tinha um colega meu que falava que o problema dele era o pó branco. Eu falei, você cheira a cocaína? Eu falei, não, o pó branco é o açúcar, você está entendendo? É a farinha branca. Então são os hidratos de carbono de absorção rápida. Os hidratos de carbono de absorção rápida, o pão branco, o arroz branco, esses hidratos de carbono produzem grandes picos de formação de insulina e produzem depois hipoglicemia. E produzem a formação da gordura visceral que faz a gente ficar barrigudo. Quer dizer, então comer hidratos de carbono de absorção lenta, alimentos mais integrais, alimentos mais naturais. Você entendeu? As pessoas falam, não, mas eu como alimentos muito naturais. Por exemplo, a bolacha, água e sal. Eu falei, você já viu fazer bolacha com água e sal, cara? Bolacha com água e sal, gordura e farinha. Não é verdade? Então, bolacha, água e sal, o cara se sente com a consciência tranquila. Comi só 3 bolachinhas, água e sal, não é verdade? Né? É melhor comer uma cenoura, um pepino, um abacate e uma laranja do que comer a bolachinha, água e sal, gordura e farinha. Não é verdade? Né? Fumo. Eu fui um cara que fumei durante 40 anos, então eu posso falar de cátedra. Eu fumei dos 14 aos 54 anos. É muito gostoso, mas faz um mal para a saúde desgraçado. Se você puder parar de fumar, pare de fumar ontem. Você entendeu? Esse troço mata, palavra de médico. Isso dá câncer no pulmão, dá câncer na boca, dá câncer na bexiga, anos depois de uma pessoa ter parado de fumar. O saudoso governador Mário Covas morreu de um câncer de bexiga porque ele era um fumante compulsivo quase 10 anos depois de ter parado de fumar. Você está entendendo? Isso faz muito mais mal, faz da doença pulmonar obstrutiva crônica. Você está entendendo? A gente não para de descobrir a quantidade de malefícios que o fumo faz. Tem milhares de substâncias tóxicas e cancerígenas na fumaça do tabaco. Eu acho que é um hábito que a gente deve abolir por mais que custe. Hoje em dia, inclusive, existem remédios muito potentes para facilitar a vida das pessoas. Então, quem quiser parar de fumar, eu acho que é uma grande ideia. Palavra de ex-fumante. Né? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica tem seus lados positivos. Se você toma uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar, se você toma quantidades moderadas, mesmo de álcool, não vinho, você provavelmente ajuda a sua vida. Agora, o excesso da bebida alcoólica, tá certo? Ou as drogas ilícitas, não é verdade? São coisas que são potentes geradores de doença. Não é verdade? Potentes geradores de doença. Né? Favorece aumento de pressão arterial, a pessoa que bebe em excesso favorece um acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio. E as drogas ilícitas, quer dizer, a cocaína e drogas que antigamente eram drogas consideradas não tão nocivas. Não é verdade? A maconha que se fumava nos anos 60 não é a maconha que está presente no ano 2005, 2007. A maconha foi selecionada geneticamente e nós temos trabalhos demonstrando que a maconha não é mais a droga inocente que era 20, 30 anos atrás. Não é verdade? Hoje em dia a maconha é uma droga que provoca depressão. Todos os derivados da cocaína, inclusive crack, né, são
extremamente nocivos, muito perigosos para a saúde, e a gente deve lembrar também que coisas que aparentemente não são drogas, por exemplo, remédio para emagrecer, quando eu falo remédio para emagrecer, eu estou falando das anfetaminas, da sibutramina, não é verdade? Dos remédios químicos que diminuem o apetite e atuando no próprio cérebro, são potentes geradores de depressão. Não tome remédio para emagrecer. Remédio para emagrecer chama Positrin, não faz mal para ninguém, tá certo? CB2, não faz mal para ninguém. Porque isso, na realidade, são substâncias que atuam, e são substâncias naturais, é comida modificada. Isso não faz mal. O que faz mal são as substâncias que atuam diretamente no próprio cérebro. Essas vocês não usem, por favor. Nenhuma fórmula para emagrecer faz bem. Eu não conheço um só cara, com 30 anos de prática médica, que tenha ficado magro tomando bolinha para emagrecer. É o chamado tratamento sanfona. O camarada toma o remédio, emagrece, 5 anos depois ele está mais gordo do que estava. Né? Então, mudança de qualidade de vida. O único jeito de mudar é mudar o que você come, o quanto você come, não é verdade? É isso que faz com que você fique melhor. Tá certo? Quem gosta de exercício? Quem gosta de exercício, não é verdade? O cara que falar que gosta de exercício naturalmente, o homem foi feito para ser preguiçoso, cara. A gente gosta de dormir, a gente gosta de ficar relaxado na rede. Agora, exercício é fundamental para a gente manter o nosso corpo saudável, né? Tá lá o neném falando para você, eu falei para ele se ele gosta de fazer exercício, e ele me falou que ele faz com exercício. Mas você precisa fazer exercício, a gente precisa se mexer no dia a dia, gente, né? E você precisa se mexer com prazer. Se você faz um exercício que você não gosta, você não vai conseguir fazer. Quer dizer, comprar aquele troço que você vê no shopping, lá da televisão, e troço de fazer esqui e tal, aquele troço vira cabide, gente, né? O abdominal em casa. Quer dizer, o cara que consegue ficar numa bicicleta, pedalando, olhando para a parede, ele deve ser completamente idiota, não é verdade? Ninguém faz isso mais do que 4 vezes. Você está entendendo, né? Então é muito bom para o cara que vende aquelas geringonças, não é verdade? Né? A gente precisa fazer alguma coisa que dê prazer pra gente. Eu tenho uma sugestão, por exemplo, se mexer no seu dia a dia, subir, andar, você está entendendo? Fazer amor, por exemplo, é uma coisa que é muito agradável e gasta uma energia desgraçada, emagrece, não é verdade? Cuidado só com o anticoncepcional, porque também engorda de vez em quando, não é verdade? Fazer caminhada, andar por aí é bom. A cidade, às vezes, você tem lugares que são agradáveis de caminhar. Caminhar no centro da cidade, você descobre um monte de coisa que você não devia no final da semana. Caminhar de noite, às vezes, é gostoso em lugares que não são perigosos. Andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta no litoral, uma das coisas que eu descobri realmente muito, muito agradável. Se você comprar uma bicicleta, Santos tem ciclovias maravilhosas, Guarujá tem ciclovias maravilhosas, a Praia Grande tem ciclovias maravilhosas, a Riviera de São Lourenço tem ciclovias maravilhosas. Pega uma bicicleta e vai andar no plano. A vantagem, quem é velhinho como eu, que andar na praia você se sente um super-herói. Agora você vai andar no Morumbi, que nem eu tentei algumas vezes, você acaba empurrando a tua bicicleta a ladeira acima e é vergonhoso, né, cara? Natação, eu estou fazendo um programa de natação. Natação é excelente exercício, exercício muito completo. Hoje em dia a gente tem piscinas aquecidas em todos os lugares, né? Eu sou do tempo que as piscinas fechavam em julho, né? Hoje em dia você tem piscina aquecida em quase todos os condomínios e elas são muito pouco usadas. Eu tenho um condomínio imenso que tem 600 apartamentos e frequentemente eu estou sozinho na piscina nadando. É uma experiência muito agradável. Não é verdade? Nadar em água morna, quando você está sem aquele bando de criança, né? Não vai nadar às 6 horas da tarde da sexta-feira, que realmente não vai andar no domingo, né? Você precisa nadar no momento que você possa fazer exercício. Esporte competitivo, tem gente que gosta de esporte competitivo. Eu botei por último, para lembrar que esporte competitivo é só uma forma das formas de fazer exercício. Entendeu? Tem gente que gosta de jogar bola, jogar basquete, jogar tênis, excelente. Perfeito, não é verdade? Mas não é a única forma de fazer exercício, é só mais uma delas. Então, eu já falei dos 3 dedos. Atitude mental positiva, a tua responsabilidade por você mesmo, o exercício, que a gente sempre vai lembrar, e alianças positivas, gente. A gente deve lembrar que o homem é um animal social. O homem é uma pessoa que não vive sozinho. O homem vive em famílias e vive em sociedades. Sempre foi assim. Tá certo? Nós somos de um grupo dos grandes símios e todos os grandes símios vivem em sociedade. Tá certo? Os orangotangos, os gorilas, nós mesmos. Não é verdade? Não existe nenhum primata que viva sem estar em sociedade. Nós somos animais sociais. Nós vivemos em função dos outros. Graças a Deus. Uma das melhores coisas que a gente tem é poder fazer alianças positivas. A primeira aliança positiva, gente, é com a sua família. Veja, a convivência quer dizer tolerância. Ninguém consegue viver bem sem ter tolerância. Tolerância com a diferença.
Né? O Sartre falava que o inferno são os outros. Na realidade, o paraíso também são os outros. Depende de como você encara os outros. Então, fazer alianças com o seu trabalho, com a sua família, com os seus parceiros. Aqui nós somos parceiros e temos alianças potentes para promover cada um de nós o nosso negócio. Aliança com a sociedade. Você precisa se sentir responsável socialmente. Você precisa ajudar as pessoas a crescerem. Né? A rede de marketing é uma forma importante de nós ajudarmos não só a nós mesmos, como aos nossos parceiros, como a sociedade. Se nós conseguirmos fazer essa rede crescer, nós podemos fazer esse país viver melhor, com produtos biodegradáveis, e dar uma oportunidade de trabalho para gente que não tem oportunidade formal de trabalho. Então, a associação com o meio ambiente também é muito importante. Nós temos produtos biodegradáveis, né? Eu brinco outro dia que é meio ambiente que a outra metade já foi embora, vamos guardar na metade que ficou, não é verdade? Então a aliança com o meio ambiente é importante para a sua saúde. Se nós tivermos um ambiente poluído, cheio de detergentes não biodegradáveis, cheio de fumaça e de poluição, a gente provavelmente vai viver melhor de saúde se puder limpar o mundo, não é verdade? E você precisa fazer uma aliança com o seu futuro. Lembra que eu falei da esperança? Se você está nesse negócio, você precisa ter uma esperança no seu futuro. Seja aqui, seja fora daqui. Mas tenha sempre uma esperança, uma aliança com o teu futuro. Para você olhar e não imaginar que o ano que vem vai ser igual a esse, que senão você não vai sobreviver. Por último, mas não menos importante, né? Eu guardei o dedinho, não é verdade? Que é o último dedo da mão, né? Então, nós temos a atitude mental positiva, a nossa responsabilidade, os exercícios, as alianças, que é o dedo da aliança, que a gente faz com tudo. E, por último, mas não menos importante, o que a gente tem? A gente tem a suplementação nutricional. Suplementação nutricional é qualidade de vida. Antigamente se duvidava se era necessário fazer suplementação nutricional. É necessário sim. Por exemplo, cálcio. Quase todos nós não comemos a quantidade necessária de cálcio que a gente tem. Isso gera nas mulheres mais frequentemente, mas nos homens também, osteoporose, osteopenia, fraturas. Antigamente a gente vivia 50, 60 anos e não tinha oportunidade de ter fratura de velho. Hoje em dia a gente vive 80, 85 anos, precisa começar a tomar cálcio com 20, 25, 30 anos. Eu não tenho tempo suficiente para falar de todas as suplementações nutricionais necessárias, mas ômega 3 para quem não come peixe é necessário, você está entendendo? Tem quase todas as vitaminas e vocês vão poder, inclusive, participar desse programa Saúde Ideal. E lá eu acho que é muito importante que vocês vão nessas 3 apresentações Saúde Ideal para aprender o que e quando você deve comer. Porque na realidade só você mudando a você mesmo que você pode mudar o outro. Para você ser uma pessoa de sucesso nesse negócio, você precisa aprender primeiro sobre a sua própria saúde. Para poder ser uma pessoa que seja, digamos assim, a vitrine do teu negócio. Para você poder te dizer para o outro aquilo que você aprendeu para você mesmo. Não é verdade? Cuidados com a pele. Cuidado com a pele era uma coisa que eu não fazia, mas eu tenho feito. Não é verdade? Eu tenho feito frequentemente. Visitas preventivas de saúde. Quer dizer, as mulheres vão no ginecologista, mas os homens não vão no urologista. Deveriam ir. Né? Pessoas que têm antecedente de câncer de colo em pessoas da família deveriam fazer colonoscopias com uma certa frequência. Então, as visitas preventivas importantes. Suplementação nutricional, vitaminas, sais minerais e uma coisa importante, phytofactors. Hoje em dia a gente sabe cada vez mais, você vê de vez em quando reportagens na Veja dizendo que suplementação vitamínica é ruim. Mas a suplementação vitamínica que eles falaram no artigo da Veja não é a nossa. Era suplementação com vitaminas artificiais. As nossas vitaminas são vitaminas do bem, são vitaminas que são associadas com phytofactors e são vitaminas naturais, de origem natural. Portanto, essas vitaminas fazem bem para a saúde, ao contrário das vitaminas artificiais dos laboratórios farmacêuticos. Então, cada vez mais se fala dos phytofactors como coisas importantes na suplementação nutricional e só nós temos isso. Proteção, cuidados com a pele, são muito importantes cuidados com a pele, proteção diária contra o sol, não só contra o sol, essas lâmpadas também têm a raio ultravioleta, você está entendendo? Mas doutor, não preciso de proteção contra o sol, que eu só vivo do lado de dentro. Falei, você tem luz de tipo neon? Tem, então por favor, passe protetor solar todo dia, senão você vai ter câncer de pele. Pessoas de pele clara, mais. Limpeza, hidratação, tonificação, o santo trio, tá certo, da Artistry, que eu estava usando uma vez por dia, estava começando a usar 2 vezes por dia. Eu usava só de manhã, depois eu comecei a perceber, quando eu comecei a passar o tônico de noite, que a sujeira que está no rosto da gente é de noite. Comecei a ficar com nojo de dormir com aquela cara. Se vocês passarem, tá certo, o limpador e depois o tônico, na primeira noite na tua casa, eu garanto para você que você não vai mais dormir sem passar. Porque sai uma quantidade de fuligem maravilhosa, não é verdade? Estou no fim aqui.
Então, visitas preventivas de saúde a médicos e dentistas são importantes, não é verdade? E eu gostaria que vocês fizessem parte do time, porque cada um de nós está ajudando o outro a mudar. E cada um que está mudando, está ajudando o mundo inteiro a mudar. Nós somos um time completo, onde cada um ajuda o outro para que todos ficamos melhor. Tá bom? Um abraço então, muito obrigado, desculpe pelo tempo.